51. A figura mostra o esquema básico de um vaso desse carinha, popularmente conhecido como garrafa térmica. E aqui ele mostra a figura da garrafa para a gente, que tem a tampa, as paredes espelhadas e o ar rarefeito aqui nesse espaço. As paredes espelhadas e o ar rarefeito entre tais paredes dificultam a passagem de calor devido aos processos denominados respectivamente de. Tranquilo. Revisando aqui os processos de transmissão de calor, a gente tem que a irradiação ela está muito mais associada às ondas eletromagnéticas, a condução ela está associada a uma propagação através da matéria, ou seja, uma propagação que ocorre de átomo a átomo ou de molécula a molécula. Por exemplo, aqui tem um objeto com esses átomos e a vibração de um átomo ela é transmitida para o próximo, que é transmitida para o próximo, e no final todos os átomos vão estar vibrando, ou seja, o calor vai ter se propagado por todo o corpo. A convecção ela também ocorre através da matéria, sendo que ela está associada sempre aos fluidos. Por quê? Porque a convecção ela é caracterizada por um processo, um movimento que a gente chama convectivo, que é quando, por exemplo, você tem uma panela que está sendo aquecida, aqui o foguinho embaixo, que está sendo aquecida com água ou com um fluido, e a parte de baixo, que está mais aquecida, ela sobe, e a parte fria, que está mais em cima, ela desce. Então fica tendo esse movimento aqui, que a gente chama de movimento convectivo. Tranquilo. Então, quando a gente volta aqui para o comando, ele pede por que as paredes espelhadas dificultam a passagem de calor. Ou seja, devido a qual processo essa transmissão de calor é dificultada. No caso das paredes espelhadas, é por causa da irradiação. Por quê? Quando a gente pensa nas ondas eletromagnéticas, como a luz, por exemplo, a gente sabe que quando ela encontra uma superfície espelhada, ela é refletida, tipo num espelho, num vidro, ou seja, todas as ondas eletromagnéticas, elas se comportam da mesma forma nas superfícies espelhadas. Então, quando a gente bota aqui na garrafa uma superfície espelhada, a gente dificulta que o calor que está dentro saia para o meio de fora através dessa irradiação. Então a gente já sabe aqui que as paredes espelhadas elas impedem a irradiação. Então a gente já sabe basicamente que é a letra A a resposta. Só falta confirmar aqui a segunda opção. Quando ele fala de ar rarefeito entre tais paredes, ele está dificultando tanto a condução, tanto a convecção, porque as duas elas ocorrem através de matéria. Se eu tenho um ar rarefeito, ou seja, um ar que está em pouca quantidade de matéria, eu dificulto esses dois processos de transmissão de calor aqui, a condução e a convecção. Sendo que como a gente está falando de ar rarefeito, a gente está falando de um fluido, porque os fluidos podem ser gases ou líquidos. Ou seja, quando eu estou falando aqui de ar rarefeito, a gente tem um foco maior na convecção. Portanto, esse ar rarefeito aí, ele dificulta o processo convectivo de transmissão de calor. Ou seja, a resposta fica letra A.